Bom, pessoal, fazendo uma caminhada aqui, aproveitando, né, interiorzão. E uma vez quando eu era adolescente, né, esse aqui é um ponto de caminhada aqui da minha cidade natal, né, costumava caminhar e correr muito aqui, né. E quando eu era adolescente, estava passando por aqui, olhando para o horizonte, vi um fenômeno bem estranho que na época eu adolescente, né, estranhei, mas não sabia o que era, e só anos depois, né, vendo na televisão que eu fui saber que aquilo era um sprite, né, que é tipo um raio que ele parece uma raiz de árvore, só que é para cima, né, para a estratosfera, invertido, né, gigantesco o negócio. E até aquela nave espacial que explodiu na reentrada uns 10 anos atrás estava fazendo uma filmagem, uma pesquisa sobre esses sprites, né? E eu vi isso a olho nu, né? Passando por aqui, né? Devia estar uma distância enorme, né? E só vi um clarão assim para cima, né? Devia estar muito longe, mas enfim, né? Essa região aqui também soube que é uma das regiões do país, né, que mais dá raios, né, que aqui no Brasil também é um dos países que dá mais raio no mundo, né, e que essa região aqui é uma das que dá mais raios no país inteiro. Então aqui dá muito raio e uma vez eu vi isso a olho nu, que é um fenômeno bastante raro, sprites, né. Até vi na televisão outro dia falando que um cara lá tinha capturado fazendo uma filmagem, assim, enfim. Né, só para mencionar, né, o detalhe e aproveitar a caminhada aqui, eu tô bloqueado, fui bloqueado de novo no Facebook, né? Só não vou dizer que tô chocado, né, pelo motivo, mas não tô surpreso, porque a primeira vez que eu fui bloqueado no Facebook já foi inacreditavelmente ridícula, né? A primeira vez que eu fui bloqueado por causa da foto de um avião que eu postei, né? Acreditem, bloqueado por isso. E aí o último vídeo que eu postei, né, quem viu o vídeo, era um vídeo denunciando o neonazismo, denunciando o antissemitismo, e imaginei que não fosse ter problema, né, mas algum moderador do Facebook, né, com certeza extremamente preconceituoso, estúpido, burro, talvez não tenha entendido e deve ter me bloqueado e censurado sem ter assistido o vídeo, né? Porque eu simplesmente estava denunciando no vídeo, denunciando o neonazismo, denunciando o antissemitismo e fui bloqueado por isso. E uma coisa difícil de entender, né? Como que o sujeito foi tão burro. E não dá para acreditar que o sujeito tenha sido tão burro. E então isso está me levantando algumas questões para entender o que foi que aconteceu, por que eu fui bloqueado dessa vez. E pessoal, tem duas alternativas. Que né, porque não dá para acreditar, todo mundo sabe que Mark Zuckerberg, dono do Facebook, é judeu, né, e como que ele sendo judeu, eu vou ser bloqueado no Facebook por denunciar antissemitismo, por denunciar neonazismo, né? E até eu tô chocado também pela quantidade de comentários nazistas, né, e antissemitas que vocês podem ver que teve naquele vídeo. Esse pessoal, não sei, acho que também não entendeu o vídeo. Vai dar muito trabalho para a Polícia Federal aquele vídeo ali, né? O japonês da Federal vai visitar muita gente, porque eu acho que talvez eles não saibam que fazer apologia ao nazismo é crime, né? E ali tá cheio de comentários nazistas, antissemitas, e a Polícia Federal vai fazer a festa ali. E muita gente vai receber o convite do japonês da Federal pelos comentários que faz. Porque a gente pode comentar, a gente pode fazer propaganda e apologia à vontade sobre o comunismo. Apesar do comunismo ter matado mais de 120, talvez 150 milhões de pessoas, não tem problema nenhum você fazer apologia dessa ideologia que matou milhões e milhões de pessoas, o comunismo, né? Isso é feito com dinheiro público, pago com o dinheiro dos nossos impostos na televisão, de partidos comunistas, gente que anda por aí
vestindo camisa de Che Guevara e pode ser um professor de faculdade federal, pago com dinheiro público, pago com dinheiro do povo, dinheiro que é roubado do povo pelos impostos abusivos do Estado brasileiro, e o sujeito lá que foi candidato a presidente fazendo apologia comunista e discurso genocida, falando que vai matar quem é contra o comunismo, que é o que eles adoram fazer, que é o que eles fizeram em todo lugar onde eles conseguiram implantar essa ditadura comunista. Mas tudo bem, você pode fazer apologia, pode fazer propaganda e defender o comunismo à vontade, inclusive ganhar dinheiro público para isso, dinheiro roubado do povo, com verba partidária para sustentar partido comunista. E com um comunista comandando as Forças Armadas, e para piorar, os nossos comandantes militares ainda elogiando o Aldo Rebelo, comunista, que foi comandante das Forças Armadas no governo Dilma, né? Isso aí tudo bem, mas se você fizer um comentário defendendo o nazismo no seu perfil no Facebook ou num vídeo do YouTube, se prepara que a Polícia Federal logo bate na sua porta, né? Mas talvez isso seja uma conspiração nazista, né? Talvez os próprios nazistas tenham feito isso, e essa é a primeira teoria que eu tenho de por que eu fui bloqueado por denunciar o neonazismo no Facebook. Talvez seja realidade uma teoria da conspiração de que secretamente os nazistas dominam o mundo, né? Que faz tempo que eu não perco meu tempo assistindo o Alex Jones, mas eu achava ele, vi alguns vídeos dele anos atrás, mas como eu achava ele meio estranho, meio suspeito, algumas coisas que ele falava. E aí eu vi um vídeo denunciando os falsos, né, os farsantes teóricos da conspiração, né? Falsos, aqueles que falam muitas verdades, mas enfiam umas mentirinhas ali no meio para enganar as pessoas, né? E são agentes da nova ordem mundial, agentes de desinformação. Mas o Alex Jones denuncia essa teoria da conspiração de que os nazistas secretamente dominam o mundo, de que apesar de todo mundo pensar que os nazistas perderam a guerra em uma aliança entre os Estados Unidos capitalista e a União Soviética comunista, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas foram derrotados, e aí comunistas e capitalistas dividiram o mundo em uma estratégia das tesouras entre comunistas e capitalistas que secretamente sempre financiaram o comunismo, né? Os banqueiros capitalistas, mas que na verdade, né? E por que eu acredito que há uma possibilidade, né, de realmente ser verdade que os nazistas dominam o mundo secretamente? Porque em 1946 teve uma grande operação dos aliados, né, na Antártida. Os nazistas fizeram uma base secreta na Antártida antes da Segunda Guerra começar, e durante a guerra, enquanto os nazistas estavam perdendo a guerra, eles transferiram a operação de discos voadores, né? Todas as experiências e os melhores cientistas nazistas foram para essa base secreta na Antártida continuar as experiências com discos voadores. E os alemães, os nazistas, só perderam a guerra porque, por causa da propulsão eletromagnética antigravitacional do disco voador, como ele cria o próprio campo gravitacional e a propulsão dele é por esse campo magnético, então eles não conseguiam usar armas convencionais, bombas, né, soltar bombas como aviões, né? No disco voador esse tipo de arma convencional não funciona, e eles não tinham tecnologia para desenvolver armas laser na época para usar nos discos voadores, e por isso eles perderam a guerra. Se eles tivessem conseguido usar os Foo Fighters, né, e os discos voadores armados na Segunda Guerra, os nazistas teriam ganho a guerra. Mas perderam a guerra, mas conseguiram manter aquela base nazista na Antártida. E eu já vi vídeo falando também que existe uma segunda base nazista de discos voadores no Brasil. E né, aonde que é, já não sei. Mas é uma teoria, né, que hoje, agora eu começo a levar a sério, porque
Como é que a gente pode ser censurado por denunciar o neonazismo, né? Por denunciar o antissemitismo. Então é uma coisa muito estranha. Na rede social que pertence a um judeu, a gente ser boicotado por denunciar o neonazismo. Talvez seja verdade. A gente pensa que o Mark Zuckerberg é judeu, mas talvez os nazistas deixem alguns judeus assumirem essas posições de controle, né, de ser donos de bancos, donos de corporações e controlar o comunismo também, como era Stalin, era judeu, né, e muitos desses judeus, os nazistas talvez até obriguem eles a fazer coisas ruins, só para disfarçar que quem manda no mundo são os nazistas, né? E aí eles mantêm esses judeus como marionetes, né, à força, forçados, só para manter as aparências, para disfarçar a ditadura nazista, né, que secretamente os nazistas controlam o mundo, né? Quem sabe, né, através daquela base na Antártida, eles não tenham conseguido colocar armas nos discos voadores, né? A partir dos anos 50, 60, e a partir daí eles podem ter dominado o mundo secretamente, né? É uma possibilidade realmente plausível, né? Então, eu não duvido nada, né? Eu tenho a mente aberta, né? A gente tem que manter a mente aberta para as possibilidades, para refletir e pensar. E a segunda possibilidade, que eu acho muito difícil, realmente já não acredito, mas não custa nada abrir a mente e considerar a hipótese, né? Por mais difícil que seja de acreditar nisso, mas vamos considerar a possibilidade, que seria da teoria da conspiração judaico-maçônica ser correta, né? Por mais inacreditável, por mais absurda que ela pareça, né? Porque os judeus são um povo escolhido por Deus, os judeus são escolhidos por Deus para governar sobre o mundo, né? Tem o Talmud, que é o livro sagrado, né? Porque, para quem não sabe, os judeus da Bíblia só acreditam nos primeiros 5 livros, né, da Torá, e eles não, como eles rejeitam Jesus Cristo como Messias Salvador, eles não são cristãos, então eles não aceitam a Bíblia inteira, né? E para os judeus, Jesus não é o Messias, então eles, né, eu não conheço direito esse Talmud. O que eu li sobre esse Talmud foi num livro chamado O Talmud Revelado, né, que esse Talmud pelo jeito é muito grande, e aí tem esse Talmud Revelado que tem alguns trechos desse livro, né, mas parece mais uma armação nazista, né, para incriminar os judeus, e fala muita coisa, que, por exemplo, que as vidas dos judeus, a vida de um judeu vale mais do que a vida de 1 milhão de gentios, né? Os gentios são os não-judeus, e tem muita coisa muito bizarra nesse livro, e enfim, pessoal, só para considerar a hipótese, né? Vamos refletir sobre isso. Eu acredito mais na possibilidade de uma conspiração secreta, né? Que os Illuminati são os nazistas que governam o mundo secretamente. Acho que faz muito sentido isso. Mas vamos considerar a hipótese de que a teoria da conspiração judaico-maçônica tenha alguma verdade nisso, né? Que era uma teoria da conspiração que foi muito popular há 100 anos atrás e levou o mundo à Primeira e à Segunda Guerra Mundial, né? Que já tinha sido planejada por Albert Pike em 1871, né? Que todo mundo, né? É muito estranho, porque todo mundo culpa os nazistas e Adolf Hitler pela Segunda Guerra Mundial. Mas 50 anos antes, né? 50 não, 70 anos antes, já tinha uma carta de um maçom Illuminati, de um dos maiores maçons de todos os tempos, né? De pelo menos um dos ramos da maçonaria, Albert Pike, Illuminati, que escreveu essa carta para o chefão Illuminati e chefe maçom da Europa, Giuseppe Mazzini, que foi fundador da máfia italiana. E nessa carta, que só tem 3 ou 4 parágrafos, então recomendo que vocês procurem e leiam. É uma carta curta, mas que explica muita coisa sobre a história da humanidade, do século XX, a história oculta.
e sobre as guerras mundiais. E nessa carta ele fala sobre 3 guerras mundiais. E é muito bizarro, né, porque a gente aprende na escola que Hitler causou a Segunda Guerra Mundial, que os nazistas provocaram a Segunda Guerra Mundial, e de repente tem uma carta 70 anos antes falando sobre a Segunda Guerra Mundial e planejando 3 guerras mundiais. E aí a gente vê que hoje, né, a Terceira Guerra Mundial está se desenhando exatamente como estava previsto ali naquela carta de 1871, né, já tem quase 150 anos essa carta, né? Isso é muito incrível. Mas a gente sabe que, e até fala sobre nazismo nessa carta, a gente sabe, Hitler não fundou o Partido Nazista, o Partido Nazista, os membros líderes do Partido Nazista eram membros de uma sociedade secreta chamada Sociedade Thule, e quem sabe, né? Essa sociedade já existia na época dessa carta, talvez tivesse alguma influência dos Illuminati. Eu recomendo a pesquisa, eu não sei muita coisa sobre isso, mas talvez a Sociedade Thule já tivesse a intenção de criar o Partido Nazista, Albert Pike como Illuminati já soubesse disso, né? Talvez a ideologia já existisse, a gente sabe que o antissemitismo já existia, né? Os judeus já eram perseguidos pela Igreja Católica na Santa Inquisição, né, há séculos na Europa, né? Também eram perseguidos pelos protestantes, né? Martinho Lutero foi o maior antissemita da Alemanha antes de Hitler, né? Ele escreveu até um livro chamado Sobre os Judeus e Suas Mentiras, que eu nunca li o livro, né? Mas dizem que diz coisas horríveis sobre os judeus, né? Coitados dos judeus, né? Perseguidos por todo mundo, no mundo inteiro, até pelos índios da América Central, né? Na Guatemala, que expulsaram os judeus lá de uma vila na América Central, né? E como é que pode, né? Os judeus perseguidos por todo mundo, por todos os lados, durante séculos, e ainda tem gente que acusa eles de dominarem o mundo, né? Coitadinhos deles. Sempre perseguidos, sempre sofrendo perseguições, e tem gente que diz que os coitadinhos dominam o mundo, né? É um absurdo. E, enfim, pessoal, já estiquei demais o vídeo, né? Enfim, será que estou esquecendo de alguma coisa, né? Voltando à teoria da conspiração judaico-maçônica, né? Tem a teoria da conspiração judaico-maçônica de que os judeus são os Illuminatis, né? Tem gente que fala que os judeus são os Illuminatis, o que é um absurdo, né? Coitadinhos deles. E aí a gente tem os capitalistas antissemitas que acusam os judeus de controlar secretamente o comunismo, né? Só porque claro que tem alguns judeus, né, comunistas, né, mas isso não implica que todos os judeus sejam comunistas, porque a gente também tem judeus capitalistas, né. A gente sabe que os maiores banqueiros do mundo, né, as famílias Rothschild, família Rockefeller são judeus, várias famílias, né, os maiores banqueiros são judeus. E também o mundo capitalista, né, os maiores capitalistas são judeus, e no mundo comunista, né, e aí é que entra a conspiração, mas isso só prova que os judeus são os mais inteligentes do mundo, e só por isso, né, como eles são superiores, escolhidos por Deus, né, são o povo eleito, né, e são mais inteligentes que todo mundo, então é natural que os judeus comunistas sejam os chefes do comunismo, os judeus capitalistas sejam os mais ricos, né, do capitalismo e dominem o mundo capitalista. Isso só prova que os judeus são os melhores do mundo, são os mais inteligentes do mundo, né? Então, prova que o Talmud tem razão, né? E que eles são superiores. E, né, não estou sendo racista aqui, né? Mas fatos são fatos, né? Então, contra fatos não há argumentos, né? E o QI a gente mede, tem prova para testar QI, basta comparar o QI dos judeus, né, com os de outros povos, né? Então não estou sendo racista contra outros povos, também não sou judeu para estar defendendo eles, mas fatos são fatos, né? E a gente tem que aceitar os fatos para entender a realidade, né? Sem teoria da conspiração judaico-maçônica, né? E tem até quem diga que os judeus controlam a maçonaria, né? Já pensou que absurdo, né? Só porque talvez a maçonaria tenha sido baseada, né, na sabedoria judaica, né, na tradição judaico-cristã, né, na Cabala. Mas enfim, pessoal, aí tem os antissemitas capitalistas que acusam os comunistas de serem controlados pelos judeus, manipulados pelos judeus, só porque Karl Marx era... Bom, pessoal,
Eu estava gravando, a bateria acabou, então retomando o raciocínio, né? Como eu estava dizendo, tem os antissemitas de esquerda, né, que acusam os judeus de controlar o capitalismo porque os maiores banqueiros do mundo são judeus, né, Rothschilds e Rockefellers. E se bem que essa história também pode ser contestada, né, porque na Bíblia fala, né, Jesus falava, né, dos falsos judeus do Apocalipse, né, daqueles que se dizem judeus, mas não são, que são a sinagoga de Satanás, né? E aí é uma questão bastante complicada. Tem entre os judeus, parece que entre os judeus que se dizem judeus tem muita briga sobre quem é judeu e quem não é, né? Tem os zionistas que muitos desconfiam que seja a sinagoga de Satanás, sejam os zionistas. Tem os que consideram que os zionistas são os Illuminatis, e aí tem os judeus ortodoxos que seguem a religião judaica, que são anti-zionistas também. E aí tem muita gente que acusa os anti-zionistas, né, de serem antissemitas, né, mas sendo que os maiores antizionistas que tem são justamente os judeus ortodoxos, que são os judeus mais radicais, né, eles são os maiores antizionistas. E então isso fortalece a teoria de que os zionistas são a sinagoga de Satanás, são os Illuminatis. Mas depois de hoje eu fiquei meio na dúvida, né, porque eu fui, como eu estava falando no começo do vídeo, a reflexão que me trouxe a gravar esse vídeo foi que eu fui bloqueado no Facebook por denunciar o neonazismo, por denunciar as novas faces do antissemitismo, que é importante a gente ficar de olho, porque durante 50 anos o comunismo se espalhou pelo mundo através da estratégia do marxismo cultural, passando totalmente despercebido, porque a gente tinha uma ideia, né, do comunismo, daquele estereótipo marxista, leninista da União Soviética, da luta de classes, e aí o comunismo mudou de estratégia e a gente não percebeu essa nova estratégia do comunismo por pensar num estereótipo ultrapassado, né? E então é importante a gente prestar atenção nas novas estratégias do nazismo, porque senão o nazismo volta com força total e a gente é pego desprevenido. Então é bom a gente perceber que o nazismo também pode estar retornando com novas estratégias. E como eu estava falando, como eu disse no vídeo que eu gravei anterior, o antissemitismo está se espalhando principalmente entre os negros americanos, né? E pode ganhar mais força ainda com o crescimento do islamismo, que está crescendo discretamente aqui. Mas enfim, eu já estiquei esse vídeo demais. O vídeo anterior também ficou longo demais, mas recomendo assistir. E esse vídeo aqui eu estou gravando porque eu fui bloqueado de novo no Facebook por compartilhar o vídeo anterior onde eu estava denunciando o neonazismo, né? E é muito estranho porque, sendo que o Mark Zuckerberg é judeu, como eu posso ter sido bloqueado por denunciar o neonazismo, por denunciar o antissemitismo, né? E tem o antissemitismo dos esquerdistas, né, que acusam os judeus de controlar o capitalismo pelos banqueiros Rothschild e Rockefeller serem judeus, entre outros, né? São os maiores. E também tem os antissemitas da direita que acusam os judeus de controlarem o comunismo, né? Não apenas Karl Marx era judeu, né? Mas também tem as teorias da conspiração aí de que Lenin, Stalin, Trotsky eram todos judeus. Tem quem diz também que Fidel Castro e Che Guevara eram judeus. Tem os que dizem que o Fernando Henrique Cardoso, o Lula e a Dilma também são judeus, né? O Lula talvez mais distante, né, de imigrantes judeus que vieram de Portugal, né, mas que também a Dilma é filha de pai judeu, né, isso aí parece que é verdade, né, e do Fernando Henrique, mas enfim. Isso não quer dizer que todos os judeus são comunistas, né? Tem comunista em tudo quanto é lugar, né? Até na China, né? Então tem judeus comunistas e tem judeus capitalistas, né? Como tem tudo quanto é lugar, e como os judeus são mais inteligentes que todo mundo, eles são o povo escolhido por Deus, então é natural que eles assumam as posições de liderança no capitalismo e no comunismo. Isso não é uma teoria da conspiração. E quem achar que tem alguma teoria de conspiração
aí que concorda com essa conspiração judaico-maçônica de os judeus dominarem o mundo são os nazistas. Então, se você acha que os judeus dominam o mundo, que isso não é uma consequência natural deles serem mais inteligentes, então você também é nazista. Então, reflita sobre isso e deixe de ser nazista, né? Porque essa história de conspiração judaico-maçônica não faz o menor sentido. É mera coincidência que os judeus comandem tanto o capitalismo quanto o comunismo, né? Então, vamos parar de criar aí teoria da conspiração em cima de coincidências, né? E vamos deixar dessas ideias nazistas, que a gente já teve 2 guerras mundiais para acabar com essas ideias nazistas e agora elas estão voltando com força na internet, né? Então, isso é um absurdo e com isso a gente vai acabar tendo uma 3ª guerra mundial para acabar com essas ideias, né? A não ser que aí aquela coisa, né? São 2 teorias, né? Tem os nazistas que acreditam nessa teoria da conspiração judaico-maçônica, que sem pé nem cabeça, né? Totalmente sem fundamento. Mas o que eu acredito, né? O que eu acho muito mais plausível é a teoria que eu estava contando antes, que é a teoria de que os nazistas venceram secretamente a Segunda Guerra Mundial, né, com aquela base secreta na Antártida, de onde eles comandavam a frota de discos voadores. Eles, a partir daquela base secreta na Antártida, eles dominaram o mundo com discos voadores, né, e se fingindo de alienígenas, se passando por alienígenas, e dominaram todos os governos do mundo. E, na verdade, os Illuminati são os nazistas que dominaram o mundo em segredo, usando os judeus como laranjas para os judeus levarem a culpa, né? Passando como fazendo o mundo acreditar que os sionistas são Illuminatis, né? E que os sionistas, né, controlam o comunismo e o capitalismo, quando na verdade esses judeus sionistas não passam de laranja dos nazistas que controlam o mundo através de uma base secreta na Antártida, né? Então acho que isso é muito mais coerente, né? Então, se vocês pesquisarem sobre essa história da Nova Suábia, na New Schwaberland, né, da Operação High Jump, né, no final da Segunda Guerra Mundial, em 1946, foi a última batalha da Segunda Guerra Mundial que foi vencida pelos nazistas, e a partir daí eles dominaram o mundo secretamente com sua frota de discos voadores. Enfim, acho que eu já estiquei demais, vamos debater sobre isso. Isso é só uma ideia que me veio à mente, né, pensando sobre por que será que eu fui bloqueado no Facebook por denunciar. Será que foi por... sendo que o Mark Zuckerberg é judeu, como ele poderia, o Facebook pode ter me bloqueado por denunciar o antissemitismo, por denunciar o neonazismo? Talvez seja justamente porque o Mark Zuckerberg, como judeu, não passa de um laranja e de alguma forma eu revelei o segredo dos nazistas que dominam o mundo secretamente, e por isso eu fui bloqueado. Então, vamos pensar nas 2 hipóteses, apesar da hipótese da teoria da conspiração judaico-maçônica zionista ser totalmente absurda, mas agora eu começo a acreditar nessa teoria que o Alex Jones defende, que os nazistas dominam o mundo secretamente de uma base na Antártida. Enfim, já estiquei demais, é isso. Pesquisem, busquem conhecimento, duvidem de tudo que eu falei aqui, não acreditem em nenhuma palavra minha. Busquem conhecimento, pesquisem por vocês mesmos, de preferência. Quem não souber inglês, aprenda inglês, porque, pessoal, a quantidade de informações que tem na internet em inglês é infinitamente maior. Então, quem ainda não for bom de inglês, estude inglês, porque a gente já tem muito mais informação. Tem muita gente que me pergunta de onde eu tiro as informações, aonde que eu encontro, porque diz que procura e não acha nada. Pessoal, quando a gente fala de Brasil, tem coisa que a gente só encontra em inglês, até tem informações sobre o Brasil que a gente só acha em site lá fora. Isso falando do Brasil. Agora vocês calculem quando a gente fala de nova ordem mundial, quando a gente fala sobre Estados Unidos, sobre o mundo inteiro, é claro que em inglês a quantidade de informações é infinitamente maior. Então, aprendam inglês, busquem conhecimento, pesquisem por vocês mesmos, duvidem de tudo e de todos, não acreditem em nenhuma palavra minha e pesquisem sobre tudo que eu falei aqui. Deem uma olhada na descrição, palavras-chave e links. Valeu e até a próxima. Nazistas,
Destilem todo o seu ódio pelos judeus aí nos comentários. Façam a alegria da Polícia Federal. Dizem que a Polícia Federal é cheia de maçom, e como vocês sabem, o regime que mais combateu a maçonaria na história da humanidade foi o regime nazista.